Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o novo lançamento do Cruzeiro na tarde dessa terça-feira, com algumas novidades interessantes que podem, sem dúvidas, render um percentual, um valor bem interessante para o Cruzeiro nos próximos meses, nos próximos anos, que eu achei bem interessante essa iniciativa. Além disso, quero falar com vocês sobre o Ronaldo, que comentou nesse evento presencialmente em São Paulo nessa terça-feira sobre a condição financeira do Cruzeiro. Ele até afirmou que saiu da UTI sobre o planejamento e finanças da Raposa, comentando um pouco a expectativa para o próximo ano, além também do Thiago, que tem jogado muito bem lá no Ludogorets da Bulgária. Realmente nessa temporada ele tem sido o titular absoluto. Quais são os números dele por lá? E lembrando que o Cruzeiro pode ter sim um percentual ainda de uma venda futura e, dependendo se ele atingir metas, também por lá. Só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui de 40 mil inscritos no nosso canal no YouTube até o final do ano. Então caso você não se inscreveu, aproveite aqui também para se inscrever no nosso canal. Só antes de darmos sequência aqui no conteúdo, tenho um recado para vocês da UP Sports Bet, casa de apostas esportivas com boas cotações para algumas partidas do Campeonato Brasileiro, no caso na Série A, essa terça-feira, hoje à noite aí, 9h45, com duas partidas excelentes. Tem aí Flamengo e Santos, jogo aí no Maracanã, pós-título do Flamengo, uma vitória da equipe mandante, pagando 1,51 a cada real apostado, um empate 4,30 e uma vitória do Santos fora 6,80. Tem também Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo também lá na Arena da Baixada às 9h45, e amanhã Botafogo e Red Bull Bragantino, no caso tem Goiás e América Mineiro, Corinthians, um jogo dentro de casa também às 9h45. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP Sports Bet, que lembrando, você vindo aqui pelo nosso canal, se utilizar esse cupom CRZ5, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Super simples de fazer também seu registro, seu cadastro lá na UP Sports Bet. Então o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então o Cruzeiro, que na última semana tinha anunciado que nessa terça-feira iria ocorrer esse evento em São Paulo com o Ronaldo e tudo mais, e pessoas importantes aí do Cruzeiro para apresentar essa nova novidade aí para a torcida, que sem dúvida seria um projeto realmente um dos pioneiros no mundo a fazer, principalmente voltado para o mundo digital, onde é o projeto aí o Big Blue, que seria aí o grande azul, algo nesse sentido, lançado pelo Ronaldo. E esse evento, que nessa terça-feira foi para oficializá-lo, vai ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de novembro, e realmente terá uma grade de mais de 70 convidados, entre, por exemplo, no caso, ídolos da Raposa, executivos de grandes empresas, jogadores e também jornalistas. Então realmente aí um evento bem bacana mesmo, que eu vejo que o Cruzeiro vai fazer. E inicialmente eu pensava que seria algo grande, mas não realmente dessa magnitude, que vai ter, no caso, um calendário que já foi disponibilizado com os dias certinho, de quem que vai estar em cada um desses dias. Ainda não tive só a certeza se vai ser, por exemplo, um evento aberto ao público, ao sócio torcedor ou algo nesse sentido, mas com vários convidados e que vai ficar disponível para a Nação Azul ir acompanhar também. No caso, até o dia 16, 17 e 18, e ficando disponível até o dia 27 de novembro todas as gravações. O Cruzeiro, que anunciou então nessa manhã da terça-feira na cidade de São Paulo, no caso sendo pioneiro dessa tecnologia, que, por exemplo, essa participação vai ser, no caso, 100% digital, então aí do Cruzeiro. Não sabemos se vai ter, por exemplo, a opção de algum sócio ou outro acompanhar esse evento presencial, mas de acordo com o Cruzeiro, uma das grandes metas é conseguir o maior número bancário de dados de torcedores do mundo. O Cruzeiro aí com 9 milhões de torcedores, e até mesmo o CEO do clube, o Gabriel Lima, falou sobre isso. Ele falou o seguinte, abre aspas: existe um potencial enorme de crescimento do futebol brasileiro no mundo online, e o Cruzeiro sai na frente porque somos 9 milhões de torcedores espalhados pelo mundo e vamos desenvolver um novo conceito de se relacionar com esses fãs através do digital. Ele até falou que, no caso, o principal objetivo do Big Blue, além de divulgar a marca e produtos e canais do Cruzeiro, é criar um maior banco de dados de torcedores que o clube já teve. Por exemplo, para até mesmo ter uma ideia do que, por exemplo, poderia ser um produto interessante para a torcida. Eu acho isso aí muito importante também, porque poderia perceber, por exemplo, uma certa tendência ali de o torcedor do Cruzeiro querendo algum tipo de produto em específico e atender essa demanda, que eu vejo que o Cruzeiro ainda perde bastante por isso. E além disso, além de o Cruzeiro hoje tem dados somente dos seus sócios torcedores, por exemplo, ali para, podemos dizer, 70 mil, 72 mil sócios, fazendo esse tipo de programa poderia realmente ter uma captação muito grande, e que sem dúvidas isso vale demais, até mesmo para o próprio clube, que vai poder utilizar, no caso, para maximizar ainda mais, no caso, a venda de produtos e tudo mais para esses torcedores. O Cruzeiro, que no caso
o Gabriel Lima falou um pouco sobre isso, que disse que o torcedor do Cruzeiro é o nosso maior patrimônio e, entendendo melhor o perfil de quem acompanha o time, podemos criar comunicações, ações e produtos mais personalizados para a nação azul, fecha aspas. Então isso sem dúvidas vai ser algo interessante, que ainda é um pouco difícil de explicar, né? O Cruzeiro entrando também, no caso, nesse mundo do metaverso, que você vai poder assistir aí, no caso, essa programação, ter um mundo todo virtual, que inclusive é os mesmos programas utilizados, por exemplo, na Fórmula 1, no caso, na NBA, e até mesmo tecnologias de pontas utilizadas nos maiores cinemas do mundo, né? Cinemas e também desenvolvedores de jogos. Então tá até curioso para ver como que vai ser isso, se você vai poder acessar e ter lá todas as funcionalidades, como que vai ser, se realmente vai ser um jogo, né, do Cruzeiro. Eu acho que isso aí poderia ser algo com um potencial gigantesco para os próximos anos. E até o CEO aí da transformação digital, que é no caso o responsável que fez aí todo esse projeto, falou que está preparando uma grande tecnologia e que o Cruzeiro, né, no caso, realmente vai ter um dos sistemas mais sofisticados no mundo, que nenhum time no mundo até hoje fez algo nesse sentido. E por que eu acho isso interessante para o Cruzeiro nos próximos anos? Principalmente com o lançamento aí do token nessa última semana, da Raposa, porque eu vejo que nesse mundo digital o Cruzeiro tem um potencial muito grande, além dos seus próprios torcedores, né? Vai que realmente isso vira um sucesso, consiga ali uma captação bem interessante por parte do público, né, em geral. Vejo que é algo que o Cruzeiro saindo na frente é extremamente importante, ainda mais contando com esse bom momento, uma excelente fase e o apoio da sua torcida. Até nas redes sociais também um bom engajamento, e é igual eu falei para vocês, né, algo que é difícil de explicar aqui nesse primeiro momento, mas nessa iniciativa aí nos dias 16, 17 e 18 de novembro vai ter aí, no caso, a presença de várias pessoas, né, de jogadores e tudo mais, para o Cruzeiro fazer uma divulgação em massa disso, e que vai facilitar um pouco até mesmo a compreensão, para explicar um pouco melhor como que vai ser para um pouco mais de 9 milhões de torcedores. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou dessa história? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar com vocês também sobre o Ronaldo, que comentou um pouco sobre o planejamento e as finanças para o Cruzeiro no ano que vem. Vocês vão lembrar que o Ronaldo não falou muito sobre isso, tirando depois do acesso ali contra o Vasco, mas, né, no caso, logo depois do acesso, no campo ainda, não falou muito sobre isso. E no caso, nessa última terça-feira, com a apresentação do novo projeto aí do Big Blue, junto com o Gabriel Lima, o CEO do Cruzeiro, eles comentaram um pouco sobre as ideias e os planos, né, da Raposa apresentados para o Cruzeiro na próxima temporada. Disse que o clube terá uma equipe competitiva, mas ele sempre destacando, né, os problemas financeiros que o Cruzeiro ainda tem. Ele falou o seguinte: esportivamente falando, nós seremos sim competitivos, vamos ter um bom time e competir de acordo com o que manda, né, a tradição do Cruzeiro. Logicamente existe uma distância muito grande entre os clubes que estão, no caso, faturando, e ela será considerável em relação a nós, mas não quer dizer que isso vai deixar do Cruzeiro não competitivo. Nós vamos competir. Não podemos achar que o problema financeiro acabaria voltando para a Série A. Continuamos com muitos problemas financeiros, mas já saímos do fundo do poço. Quando cheguei, falei que estávamos em uma UTI e hoje eu diria que fomos, né, para um quarto do hospital. O resultado esportivo que tivemos foi muito bom e nos dá mais tranquilidade para trabalhar no próximo ano. Fecha aspas. Então, claramente o Cruzeiro não vai fazer loucura e eu concordo totalmente, tá? Até falei aqui no vídeo hoje mais cedo, né, sobre o Cruzeiro fazendo um bom planejamento para o ano que vem, tendo uma estrutura sólida. Não ficaria surpreso do Cruzeiro montar um time realmente com boas peças para o próximo ano. Na Série B mesmo, nós já vimos que o Cruzeiro conseguiu trazer excelentes nomes, ao menos na minha opinião. Por exemplo, eu vejo que o Rafael Cabral, o Zé Ivaldo, eu vejo que, principalmente esses dois, tá? Eu gosto demais dos dois. Eu acho que seriam titulares, basicamente ali, acho que tirando um Palmeiras, um Atlético, um Flamengo e um Corinthians. De resto, em todos os times do Brasil, eu vejo que eles seriam titulares ou brigar ali por posição. E outros jogadores que eu achei baita conotação, né? O Bruno Rodrigues mesmo, com 11 propostas que ele tinha de times da Série A, além também de vários outros que foram destaques nesse ano e que, por exemplo, nós tínhamos uma boa expectativa, mas não esperávamos que seria realmente um destaque tão grande. Por exemplo, o Felipe Machado, o Edu, o Oliveira, eu acredito bastante no Cruzeiro fazendo contratações nesse sentido, que na hora você vê e fala, acho que não vai ser uma boa contratação assim, não vai dar muita coisa, mas acaba colhendo bons frutos justamente por parte de uma excelente análise feita aí pelo scout do Cruzeiro, né? Além disso, o valor de investimento para o ano que vem. O Ronaldo foi perguntado sobre isso e falou o seguinte:
internamente nós já existimos, né, uma discussão de quanto vamos injetar no futebol para fazer o Cruzeiro um time importante no ano que vem. Então, esse aí de quanto vamos injetar no futebol não quer dizer que ele vai tirar do bolso dele e colocar, né? No caso seria, por exemplo, quanto que o Cruzeiro tem capacidade de receita e quanto que seria, por exemplo, a folha salarial e algo nesse sentido, para ter uma base ali, por exemplo, você já olha a folha anual, né? Muito mais do que a folha mensal. Vai ser uma folha de 6 milhões, então no caso o Cruzeiro aí teria que já ter esse planejamento certinho. 6 milhões, mas se você for considerar de outras áreas do Cruzeiro, uns 7 milhões de reais. Mas se você for supor 6 milhões por ano, daria uma folha de 72 milhões de reais. Lembrando que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, a folha do Sérgio Rodrigues para essa temporada seria justamente essa aí, né? No caso de 70 milhões por ano, isso que o Cruzeiro vai ter no ano que vem na disputa da Série A. E você está confiante? Acha que esses números são bons ou não? Qual é a sua expectativa para o Cruzeiro nesse retorno à Série A? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E para terminar aqui também, quero falar sobre o Thiago, o atacante, né, que realmente se destacou bastante pelo Cruzeiro nos últimos 2 anos e foi vendido ao Ludogorets da Bulgária, jogador de 21 anos de idade que tem sido titular nessa temporada que começou no mês de julho, né, a temporada 2022-2023. Ele tem até aqui 23 partidas já no ano com 4 gols marcados e 4 assistências. No caso, tem revezado essa posição como titular, mas tem jogado praticamente todos os jogos da equipe do Ludogorets desde quando começou a atual temporada. Para você ter uma noção, ele chegou no mês de, se não me engano, no final do mês de março, na equipe lá da Bulgária, teve quase 3 meses por lá e estava num processo realmente de adaptação. Tanto que ele havia feito apenas 2 partidas na reta final do ano e um gol marcado, mas nesse ano aí realmente já tem até aqui, né, na atual temporada, que começou no mês de julho, 22 partidas, 3 gols, 4 gols e 4 assistências, bons números aí do atacante aí pelo Cruzeiro. No caso, ele que foi vendido por 3 milhões e 600 mil reais no início do ano, o Cruzeiro ainda manteve 15% dos seus direitos econômicos e poderia faturar um bônus de até 400 mil dólares, 1 milhão e 900 mil reais. Como por exemplo, se o time chegasse na fase de grupos da Champions League, que acabou não acontecendo, e tem umas metas que eu não consegui achar, e se eu não me engano era em relação à classificação do time, se fosse campeão, ou por exemplo com um número determinado de jogos. Mas deve render aí ao Cruzeiro, mas alguma quantia interessante, quem sabe uns 500, 600 mil reais, e no caso foi uma transferência baixa, né? 3 milhões e 600 mil, lembrando que o mesmo time lá da Bulgária, o Ludogorets, havia demonstrado interesse, né, no caso, em comprá-lo na temporada de 2021, e o Cruzeiro tinha pedido 7 milhões de reais, acabou que não foi negociado, e nesse ano, depois de ter começado bem pelo Cruzeiro, surgiu essa proposta e ele acabou indo aí para o futebol europeu. Nesse ano pela Raposa, ele começou muito bem, tanto que quando ele saiu, surgiu muitas críticas ao Ronaldo justamente por conta disso. Ano passado, ele começou a jogar em 2020, para você ter uma ideia, 27 partidas, 3 gols. 2021, 29 partidas, 4 gols. Então, tinha uma média ali de 3, 4 gols por ano, né? Ele começou a temporada com o Pesolano, em apenas 8 jogos ele fez mais coisas do que nos últimos 2 anos, né? Ele fez 8 jogos com 3 gols e 2 assistências. Começou muito bem e olha que vinha revezando. Alguns jogos ele titular, o Thiago, alguns outros o Edu. E enfim, pelo menos o Cruzeiro ganhou alguma coisa. Eu vejo que se ele tivesse ainda na Raposa, teria sim espaço. Não acho que com o Edu sendo titular, o Thiago não teria espaço, não, nada disso, acho que os dois poderiam revezar bastante, e quero saber se você sabia, né, que o Thiago realmente vivia numa fase muito boa lá no futebol da Bulgária, jogando com muita frequência, já são 25 partidas pelo clube, 5 gols e 4 assistências, nesse um pouco mais do que 8 meses, né, de clube lá no futebol europeu. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós aqui a bater essa meta de 40 mil inscritos no canal do YouTube. Vou deixar aqui na tela outras 2 sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui para vocês aparecendo na tela. Vou deixar aqui esse vídeo de hoje de manhã, falando um pouco mais sobre o Guzmán. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, o que aconteceu, eu tenho certeza que você vai gostar. Além também desse outro aqui, falando um pouco mais de opções de reforços para o Cruzeiro e a expectativa para o próximo ano, tá tudo aqui embaixo, junto com o link da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!